paz de Cristo Jesus, estamos começando mais um Dons a Serviço do Reino. Esse que é um projeto do blog Encorajamento da Juliana Mene e tem como objetivo despertar você em alguma área que presta serviço ao reino e te encorajar e talvez te estimular a também desempenhar algum papel para o reino de Deus. E eu creio que vai ser bênção. A gente sempre traz um convidado e hoje nós estamos com a irmã Ana Paula Meira. Acertei, né, irmã? Ana Paula Sim, Meira. Hoje ela vai falar sobre secretaria, não é isso, irmã? sim, sim. A gente, quando lembra de secretaria, lembra de processos burocráticos, mas que é muito importante para todos os setores, inclusive para a igreja. Exatamente, contribui muito para o reino, porque é uma parte que geralmente, né, o pastor ali, ele precisa de muito socorro, muito auxílio, né? E então, irmã Ana Paula, eu já vou passar a oportunidade para a irmã se apresentar, falar para a gente aonde a irmã mora, aonde a irmã congrega, quanto tempo tem de cristianismo, pode ficar à vontade. Então, eu quero já agradecer também, Ju, obrigada pelo convite, Tiago, é um prazer conhecer, e me sinto muito honrada. Eu sou a Ana Paula, eu sou advogada, mas além disso, durante muito tempo eu já exerci a profissão de secretária de igreja, desde os 13 anos. Eu sei que no Uau. primeiro momento pode chocar, mas o meu pastor inicial, que hoje é o bispo da nossa denominação, a qual eu sempre congreguei, que é a Igreja Metodista Wesleyana, ela inclusive fez agora 57 anos, e dos 57, 30 eu estou lá. Vou considerar 30, eu só tenho 41, gente, calma. Mas o que acontece? Recebi um convite muito novinha, por sempre estar na igreja, muito novinha, de auxiliar naqueles pequenos processos burocráticos da igreja local. Então, na época ainda era correspondência, você ainda redigia carta para mandar para os membros. Então, eu comecei bem realmente burocrático. Nós redigíamos cartas para nós enviarmos para os membros no dia do seu aniversário. Então, foram aquelas coisinhas bem pequenininhas que hoje a gente faz tudo online, né, e tal, mas que antigamente não era dessa forma. E aí, depois disso, eu recebi um convite para trabalhar na secretaria da igreja local. E aí eu já tinha 15 anos. Depois dos 15 anos, eu recebi um convite para trabalhar na Secretaria Geral de Administração. E aí, nessa Secretaria Geral de Administração, é que realmente abrange, no caso da nossa denominação, abrange o Brasil todo. E aí você tem um Uau. leque aberto, um leque aberto no sentido realmente de administrar, né, de você auxiliar quem está à frente, porque a ideia da secretaria é essa, é você planejar, organizar. Então, diante disso, realmente você vai aprendendo. Então, eu falo que eu galguei, né, várias etapas por causa disso. Comecei realmente dentro dessa secretaria pequena, que atendia uma igreja local, e depois disso foi expandindo. Isso porque eu tive um pastor que, assim, teve essa visão, né? Eu sempre falo assim, quando você tem um pastor visionário que observa seus talentos, e te dá a oportunidade para isso, e você se coloca à disposição. Foi o que aconteceu comigo. E aí, desde então, eu prestei durante 15 anos é, esse serviço de secretaria. E aí, depois disso, dentro da igreja local, eu sou casada com um pastor. A gente hoje, porque a nossa igreja é um ministério itinerante, então nós estamos na quarta igreja metodista wesleyana em Nilópolis, e aí eu fiz seminário, aí agora me apresentei como aspirante a missionária. Então você já tem essa visão administrativa de como que, né, você vai se comportar diante desses problemas administrativos, que acaba sendo uma questão burocrática, mas necessária para uma organização, planejamento, andamento, né, da igreja local ou regional, como a gente funciona, distrital e regional, que aí a gente tem essas esferas aqui, que é a nossa organização da igreja que eu sirvo. Mas existem igrejas que são muito centralizadas, próprias, né? E aí tem um outro leque. Mas, graças a Deus, espero contribuir aí para que as pessoas se despertem, para quem tem esse dom de organizar, de prestar o serviço de planejamento, organização. Estou às Glória a Deus. ordens. Glória a Deus. Eu creio que vai com certeza contribuir, porque
as pessoas pouco param para prestar atenção em quais são as áreas, né, que uma igreja ela necessita de atuações, né. E o interessante é que a irmã é advogada, eu não sabia, fiquei sabendo agora. A irmã é advogada e o pastor ele teve esse feeling de entender e de ver a irmã, um dom na irmã, um talento que poderia ser útil para a obra, né. E como é útil para a obra, a parte burocrática, a parte administrativa, né, que é uma parte que geralmente os pastores eles não têm muita essa aptidão e precisa de alguém ali assessorando. Irmã Ana Paula, eu sempre faço uma pergunta para o nosso convidado e eu não vou deixar de fazer com a irmã também, que é a senhora definir quem é a irmã Ana Paula Meira. Então, eu até brinco, que sabe aquela ideia de Marta e Maria? Às vezes a gente tem que ter um pouco de cada uma. Não pode ser 100% Marta nem 100% Maria. Eu tenho uma tendência a ser um pouco mais Marta, sabe? Então, assim, aquela ideia de atividades. É, mas aprendi também que há momentos da necessidade de a gente sentar para receber. Às vezes, quem tem muito essa ideia de atitude, de trabalhar nos bastidores, às vezes a gente esquece dessa parte, sabe? De sentar para receber. E isso é muito importante. Por quê? Porque senão a gente só se doa. E aí, no meio do caminho, pode acontecer de a gente, às vezes, se perder um pouquinho. Então, assim, quando eu falo serviços burocráticos, é papel, você não lida só com pessoas. Então, assim, você tem que manter as coisas organizadas. Então, às vezes, se a gente não focar nessas situações, pode acontecer de, às vezes, a gente esquecer dessa questão da Maria, de estar aos pés do Senhor, de buscar o Senhor, sabe? Mas eu tenho uma tendência à atitude, à ação, né? Então eu sempre falo que às vezes a Marta eu preciso deixar que a Maria fale um pouquinho, porque senão, assim, é o que eu te falei, a gente acaba colocando a carroça na frente dos bois, vamos dizer assim. Então você acaba se prendendo a coisas só burocráticas. E quando a gente trabalha na ideia do reino, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se perder nisso, não ser só essa questão mecânica. A gente, às vezes, já ouvi gente falar assim, mas o seu setor é um setor que você só trabalha com papel, você só trabalha... Eu falei, não, eu trabalho com pessoas, eu trabalho porque eu estou servindo da mesma forma. Então, assim, eu preciso ter esse cuidado, né? Então, eu tenho buscado esse equilíbrio entre Marta e Maria, e o serviço sempre aos pés do Senhor. Eu acho que esse ponto é bem interessante que a irmã está falando a respeito da vocação, né? Geralmente a gente, às vezes, está envolvido com uma vocação e essa vocação, às vezes, pode nos afastar de Deus também, né? Pode nos Uhum. fazer esquecer qual o propósito maior, acima de tudo, e o porquê que nós estamos trabalhando com alguma coisa. E eu achei interessante a irmã falar que a irmã, geralmente as pessoas falam, a irmã trabalha com papéis, com burocracia, nos bastidores, mas a irmã falou, não, eu trabalho com pessoas também. Até porque, né, mesmo a irmã envolvida na questão administrativa, na questão do secretariado, a irmã também tem a missão, como qualquer outro irmão, como qualquer outro cristão, de pregar o evangelho a toda criatura, e se for em meio ao trabalho de secretariado, tem que ser ali também. Então, realmente tem que ter essa atenção, né, de não deixar o trabalho ocupar um espaço que é de Deus também, né. Uhum. Irmã Ana Paula, eu já vou entrar nas perguntas, eu creio que vai ser bênção, eu creio que a irmã vai contribuir bastante para com o nosso projeto. Eu já queria começar perguntando, né, em que momento da vida da irmã, a irmã decidiu entregar a vida para Cristo e como é que a senhora resumiria a sua caminhada de lá até aqui? Então, assim, eu tive a oportunidade, mesmo vindo de um lar, vamos dizer assim, um pouco conturbado, porque meu pai e minha mãe se divorciaram bem novos, eu tive uma oportunidade, por ser vir de uma família muito agregadora, de crescer no lar evangélico. Então, como eu disse, muito novinha, eu já estava na igreja, né? Então, nós íamos para a igreja, EBD, durante a semana. Então, para mim, essa vida, rotina de igreja, essa rotina que eu digo de você estar, né? É normal. E aí, diante disso, eu me batizei, fiz a escola, a escolinha, né, de batismo e me batizei quase completando 15 anos. Maio, e eu faço aniversário em junho,
Então, foi quando me batizei. E aí, desde então, é como eu falei, eu sempre estive envolvida. Por eu ser essa questão de atitude, então você sempre foi envolvida. Eu já dei aula para criança, eu já envolvi com ação social, eu já fiz evangelismo. Então, assim, a gente passa por setores, por ser, né? E aí você acaba se identificando. Quando aconteceu uma oportunidade, olha, vai ter, o pastor me chamou, você gostaria de estar auxiliando na secretaria, escrevendo cartinha para os aniversariantes do mês? Eu achei muito interessante, porque eu só tinha 12 para 13 anos. E aí eu falei, claro, eis-me aqui, vamos lá. Eu não sei nem escrever direito, mas a gente já topa o desafio. E aí foi, e aí você, naquela época, né, você escrevia as cartas, colava, mandava pelo correio, você ia ao correio levar, ele assinava. Então foi aí, a partir daí, que eu comecei nessa questão de auxílio, né? E aí, desde então, você começa aquela ideia de organização, de planejamento, que é necessário para uma instituição, eu vou dizer a nível de instituição, eu até brinco que é para a nossa vida pessoal também, mas aí a gente acaba trazendo, né, aquilo que a gente aprende para a sua vida pessoal. Então, você saber a hora de investir, de organizar, o momento, né, de você, a questão histórica, muitas pessoas às vezes não sabem como que a sua igreja surgiu, como que é a rotina diária, quantas pessoas têm, quantas pessoas precisam de algo, de uma atenção, não é só um número, né, como a gente comentou aqui. Então, assim, essa necessidade de organização. Então, isso é importante. Eu sempre brinco que Deus é um Deus organizado. Ele bota a ordem no caos. Então, assim, a ideia, quando a gente fala dessas questões de organização, de burocracia, que às vezes muita gente fala, isso é uma burocracia, não precisa disso não, para o reino, basta pregar o evangelho. Aí você para, você fala, bom, é o necessário, mas também a ideia de organização, você saber a sua origem, saber um controle, né? Claro que a gente não quer anular a ação do Espírito Santo, mas existem coisas que há uma necessidade, sim, de organização, de planejamento. E eu sempre brinco, né, como eu falei aqui no início, que Deus sempre traz ordem ao caos. Então, a ordem é necessária para que Deus possa agir. E eu penso que essa estrutura começa de uma secretaria organizada, de uma tesouraria, de setores, né, que você tenha pessoas para te apoiar. Você comentou também a ideia, não dá para o pastor fazer tudo. Ele precisa de braços. E a gente, por mais que a gente busque os dons que o Senhor nos concede, há pessoas que são muito bem capacitadas naquele dom e que faz com que você delegue e que se cumpra muito bem. Então, eu gosto da ideia da delegação, né, de você apoiar, de você não precisar. Tem muita gente, não, porque senão pode tomar seu lugar. Não, a ideia não é essa. A ideia é pensar no corpo, né, de Cristo, a ideia de cooperação. Eu sempre falo que o reino é cooperação, não é competição. Então, aqui nós estamos para somar para o reino, usando o meu dom, a minha vocação. Não adianta eu querer pegar o microfone para cantar, se eu não tenho essa vocação. Então, assim, vou ser mais útil e muito mais produtiva naquilo em que eu fui chamada. Amém. É importante, né, a gente entender a importância desse serviço também para a igreja, porque dizer que esse serviço não é importante para a igreja, a organização, a administração, o secretariado, não é importante, é reduzir muito o quão difícil é o trabalho da igreja, né? Porque apesar de ser prazeroso, apesar de nós sentirmos prazer e glorificar a Deus nisso, né? Ele é difícil, é uma labuta, né? Como diziam, é uma labuta. Então, realmente, se não haver essas pessoas trabalhando naquilo que Deus as capacitou para trabalhar ali, eu creio que realmente vai faltar, né? Então, a gente precisa valorizar, sim, a secretaria, a gente precisa valorizar quem limpa a igreja, a gente precisa valorizar quem faz manutenção no prédio. Todos esses serviços cooperam para o corpo da igreja. Glória a Deus. Irmã, todas as igrejas elas precisam, né, de secretárias, tanto na administração geral quanto nos departamentos. Mas, para a irmã, qual a importância do serviço de secretaria? Então, a ideia de auxílio, primeiro, tá?
Por quê? Porque, como a gente comentou, não tem como você dar conta de tudo. Então, há uma necessidade desse auxílio para alguém que esteja à frente. E depois disso, a ideia de planejamento e organização. É muito ruim você estar, eu sempre falo assim, conduzir a sua vida de um modo sem um planejamento e uma organização, sem saber para onde você vai, para onde você quer ir. E aí, a secretaria, ela envolve essa questão. Então, por exemplo, quando a gente vai marcar, vou dar um exemplo prático, ok? Para facilitar a ideia da importância. Quando você marca uma reunião, que são tratados assuntos, votação, você faz um planejamento, a nossa memória ela é muito curta. Então, assim, se você não passar isso para um papel, de uma forma escrita, de uma forma detalhada, bem escrita, no sentido não só do português, mas bem redigida das interpretações, porque às vezes isso gera conflito. Sim, Então, assim, a oportunidade de fala. Então, é nesse momento em que há realmente uma necessidade da gente saber o que foi tratado. A nossa mente, hoje a gente, eu não sei você, mas eu não lembro que eu almocei ontem. Então, assim, a gente às vezes gasta horas, horas decidindo situações, e que aí quando a gente vai para uma outra, o que que foi falado? Ah, o que você falou. Aí tem um que às vezes fala o que ele falou, mas não foi o que foi o outro. Então, assim, você não tem um resumo, você não consegue chegar num consenso, você não consegue chegar no planejamento, numa meta, num objetivo. Então, quando a gente pensa na questão da secretaria, e isso eu estou falando da instituição no sentido de igreja, né, de serviço, de reino, é nessa demanda de você contribuir para que o bom planejamento da obra e organização aconteça. amém. Glória a Deus. Como é que a irmã considera que deva ser uma secretária eficiente? Então, é difícil, né? Porque, porque assim, não é um padrão, tá? Sim, Às vezes algumas vão se destacar. Por exemplo, eu já trabalhei com pessoas que eram muito boas em redigir ata, né? Então, quando você lia a ata, parecia que você estava presente naquela reunião, de tão detalhe, de tantos pormenores, né, que você conseguiu captar bem a mensagem. Por outro lado, talvez tenha uma certa dificuldade na hora do tratamento, dos relacionamentos, né, gente? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, a secretária só vai escrever ata. Não, é o que eu falei no início, você vai lidar com pessoas também. Você vai, às vezes, vai ter uma necessidade de ouvir aquela pessoa, às vezes você vai ter precisar de até mesmo de aconselhar, de pregar uma palavra se for necessário naquele momento. Então, aí às vezes a gente se torna tão burocrático que às vezes a gente esquece desse outro setor. Então, eu creio que é o equilíbrio, pensando que assim, eu preciso ser eficiente na escrita, eu preciso ser eficiente na ideia de interpretação, nunca, né, ser o mais parcial possível, né, sim, quando a gente está numa reunião, tentar anotar o máximo possível de observações, manter em dia, né, a organização, o planejamento que a gente faz para que tudo possa ocorrer, ocorrendo imprevistos sempre que possível, sempre ter meios, né, para ajudar na solução, mas também essa preocupação do relacionamento, que às vezes a gente se pega de tal forma, tão presa numa situação, que às vezes você nem olha para a pessoa. Eu tive pessoas que trabalhavam comigo, ah, você veio pegar o quê? Eu falo, não, gente, bom dia, tudo bem? Como você está? Você veio? Então, eu vim pegar um ofício. Você pode fazer um ofício para mim? Você, não, sim, claro. Se solícito também, entendeu? Então, saber conciliar essa questão que eu falei desde o início. Então, eu acredito que uma secretaria eficiente, ela não é só burocrática, ela também é relacional. Então, ela faz essa junção de concordo. burocracia, sim, de manter, né, os seus livros em dia, de uma boa redação. Hoje, graças a Deus, por causa de computador, facilita essa questão dos erros de português, né, gente? Então, tem dúvida, a gente pesquisa no Google.
Então, a gente já supera algumas coisas. Anotar sempre que possível, manter, né, é, sempre que possível, os cadastros atualizados, que é uma necessidade, né, de rol. Ah, não, a gente não precisa disso. Precisa, você precisa saber com quem você está se relacionando, quem são os seus membros, quem são os visitantes. Então, essa parte também é importante. E gostar disso, né? Sim. Gostar de saber, não só de números, mas saber que existem pessoas por trás dos números. Explica para a gente sobre a importância do cadastro atualizado nos setores e da interação ativa com o do cadastro geral. Então, eu vou dar um exemplo da minha igreja, mas eu conheço Uhum. outras igrejas que funcionam de forma diferente, tá? Na nossa igreja, existe, como ela é dividida em igreja local, distrital e regional e geral, então são vários cadastros. Então, na igreja local, você tem aqueles que frequentam a igreja local. E aí, a nível distrito, um pastor que é responsável por aquele distrito, ele tem um cadastro daquela regiãozinha, ou daquele distrito que a gente fala. E o bispo tem o da região. E a Secretaria Geral possui de todos, seja no Brasil ou fora dele. E esse cadastro são aqueles que frequentam, que aceitam a Cristo, que querem fazer Legal. parte da Igreja Metodista Wesleyana. Então, dentro da nossa igreja, funciona dessa forma. E aí, esse cadastro ele é importante para você identificar, né, quantitativamente, quantas pessoas, essa rotatividade, né, que a igreja sempre tem, de mudanças. A gente trabalha muito com itinerância, então sempre tem bastante mudança. Então, é importante para você saber quem é quem. A importância do cuidado, por exemplo, na igreja local, é importante que você saiba quem está fazendo aniversário, é importante que você saiba quantas pessoas, às vezes, mora muito longe, às vezes precisa de uma assistência um pouco maior, de uma ajuda. Então, você, dentro de um cadastro, você consegue, se está indo aos cultos, se está indo no pequeno grupo, né, que hoje a gente trabalha muito com pequenos grupos. Então, assim, isso faz parte de uma secretaria, você saber identificar quem é quem, né? Eu sempre falo que secretária não pode dizer que não conhece. Eu já te vi em algum momento, no máximo, mas dizer que não conhece, não. Por quê? Porque você precisa lidar com as pessoas, você precisa identificar. Às vezes o pastor não consegue. Por quê? Porque ele está no púlpito. E aí, às vezes, você precisa ser essa ponte que você vai conduzir. Olha, eu vou pegar a ficha para o senhor saber quem é fulano. Às vezes ele lembra, mas não lembra do nome, aí você já tem uma identificação. Então, cadastro atualizado ajuda bastante nisso. Legal. E isso acaba cooperando, né, para visualização da igreja, né, do Sim, crescimento dela, né, do crescimento. A irmã mesmo falou da rotatividade que existe muito nas igrejas, né, as pessoas saem e voltam, outras saem, vão para outra igreja, né. Então a gente realmente consegue ter esse controle, né, de fato da membresia, de como a igreja está indo, se a igreja precisa agir mais na área de adequação de membros, né, de captação de membros. Legal, interessante. Explica para a gente, irmã, sobre a importância das atas em cada reunião e que dicas você daria para as secretárias que não possuem o hábito de registrar reuniões em atas. É loucura, né? hum, total. Total, não sei como é que a pessoa vive para saber, igual eu falei, a nossa memória ela é curta. Verdade. Eu não lembro quando sei, hoje sim, mas ontem não. Então, assim, qual a importância? Primeiro, por uma questão histórica. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque, igual eu comentei, às vezes a gente participa de uma reunião, são debatidos assuntos importantes, são feitos planejamentos importantes, tomada de decisões importantes, e a gente simplesmente não registra. A gente acha que na próxima reunião, que mesmo que seja na semana seguinte, a gente vai lembrar. E, na verdade, a gente acaba não tendo as informações necessárias. Eu até comentei aqui, né, que eu tive uma colega e que ela era muito boa de redigir ata. Quando você ouvia, eu até brinco que eu aprendi muito com ela. Quando eu ouvia ela lendo a ata da última reunião, era como se você estivesse presente na reunião, de tão rico detalhes e informações que ela conseguia passar para o papel. Então, isso
além de demonstrar uma organização, um respeito para quem está na reunião, para quem se dedicou em estar ali, sabe? Eu penso que você ganha tempo. Por quê? Porque os assuntos que já foram decididos, eu não preciso voltar nesse assunto de novo. Então, assim, quando você não tem nada disso, você sempre parte do zero. Ou de alguém que pensou, alguém que anotou uma coisinha, alguém que ficou, olha, ficou essa dúvida. Então, assim, esse registro histórico, ele é muito necessário para a gente ganhar tempo, para a gente saber o que foi tomado de decisões, Sim. para que a gente não tenha que sempre voltar na estaca zero, para uma questão de organização, para você ter um alvo para onde chegar. Olha, isso aqui já foi decidido, agora a gente parte para a execução. Sim. Então, assim, eu já participei de reuniões em que no mês seguinte, quando você chegava, discutisse a mesma coisa que se tinha discutido na reunião passada, porque não tinha sido anotado. Então, aí, quem está numa reunião, você fala, poxa, estou perdendo meu tempo, isso já foi falado, isso não foi falado, aí você perde esse meado, né, histórico, que é importante. E, além disso, você vai acompanhando, como você disse também, eu achei interessante, a evolução da sua igreja, sabe? Você consegue acompanhar, olha, há 5 anos atrás, que aí hoje a gente faz tudo digitado, né? Mas na minha época eram livros. Eu cansei de escrever livros de ata, cansei de Tendinite. escrever. Isso aí tinha as margenzinhas, você tinha que escrever dentro das margens, Sim. você não podia rabiscar, então quando você errava, você diz, agora digo corretamente, para não poder. Hoje é Sim. muito Sim. engraçado. Sim. Hoje não, hoje você digita, imprime, cola no livro, se você não quiser manter digital e quiser manter o livro. E Sim. aí é mais nítido, a letra é visível, enfim. E aí você tem o espaçamento, né? Que tinha um espaçamento para que as pessoas pudessem assinar ao final. Hoje você, até assinatura digital, você pode fazer. Então, assim, a gente vai evoluindo, mas você tem um relato. Você sabe o que aconteceu, você tem esse relato histórico de decisões que foram tomadas, o que ficou pendente a gente esquece. Então, se você não anotou, se você não fez uma anotação devida, correta, para aquele momento, as coisas se perdem. E aí muitas coisas vão ficando para trás que quando você vai ver, vira uma bola de neve. E aí não foram tratadas, não foram resolvidas, foi empurrando com a barriga, e aí foram esquecidas. Então, são detalhes que é importante serem descritas para que numa outra oportunidade a gente possa ou entrar na execução ou debatê-las novamente. Então, assim, a ata é muito importante. E não, eu não falo só registro no pão, na folha de pão, que às vezes a gente copia, né, ali umas observações, mas a forma que você vai redigir ela, para que as pessoas, ao você ler, elas tenham a compreensão dos fatos realmente que aconteceram. E não é ponto de vista, né? Eu já vi ata do pessoal, da pessoa, porque eu achei, eu não acho, né? Nós relatamos os fatos. Fulano, Beltrano, os presentes, os ausentes, quem deveria estar, quem não deveria, o que foi deliberado, o que não, o que deixou para próximo. Então, assim, a ata, ela é importante. Além dessa questão histórica, para você saber o que foi deliberado, o que não foi, para até mesmo execução de planejamentos, e não é contar uma história na sua versão, é relatar os fatos acontecidos. Então, é importante que você se apegue a pessoa que seja atenciosa nesse sentido. Ela se apegue aos fatos, ao que foi falado e o que foi decidido. E aí você ganha tempo. Então, assim, a ata, ela é um instrumento muito importante para todo tipo. Eu sempre falo que toda reunião secretária, para quem tem o hábito, até na minha vida pessoal, o pessoal brinca muito comigo, que eu sempre tenho um papel e uma caneta na bolsa para Toma anotar nota, né? tudo, Sempre toma nota. sempre. Porque a gente não pode confiar na nossa memória, ela falha, Sim. gente tem 1.500 coisas. Então, assim, em tudo, eu sempre tenho um papelzinho no papel para poder anotar, para que aquilo eu possa depois voltar
naquilo e saber que aquilo foi decidido, aquilo foi falado. Então, a ata, ela tem essa necessidade. Secretária sem ata, eu falo que não existe secretaria sem ata, você precisa registrar os acontecimentos. Então já fica a dica aí, né? Para quem trabalha nessa área, não deixe de tomar nota nas reuniões, de relatar ali em ata tudo que está sendo tratado, porque, como a irmã falou, né? Às vezes a gente faz uma reunião, debate sobre um assunto, eu já participei de várias reuniões ministeriais, eu sei como é que é isso. E aí na próxima semana você já está doido para que a gente pule de página e comece uma nova reunião, e aí a gente volta naquele mesmo assunto. É muito complicado, né? Então a ata ela ajuda até a você fechar os assuntos e agora vamos partir para ação, né? Deixar Sim, tudo bem mais claro, né? É legal. Eu trabalho na já parte da ajuda. segurança. Eu trabalho na parte de segurança patrimonial, né? Na área de segurança, controle de acesso, e a gente também faz a ata. E a ata realmente é um instrumento que facilita muito a nossa vida, porque a gente relata nosso dia lá, e aí o plantão que assume depois, eles, pela ata, eles têm como consultar, sem precisar que a gente fique buscando na memória algo que aconteceu e que a gente talvez não vá mais lembrar, né? Mas que está relatado em livro. Então, é bem importante mesmo. É uma ferramenta, né? Natural. Irmã, como é que a irmã acha que deve ser o perfil de uma secretária, né? Eu sei que a gente já perguntou, de uma Uhum. secretária eficiente, mas e o perfil de uma pessoa que queira trabalhar na parte de secretaria, como é que deve ser esse perfil? Então, olha, eu sempre falo que é o reino que a gente está, quando a gente serve uma denominação, ou você serve ao rei. Então, seja numa função, seja num cargo, seja onde for, tá? Você está servindo ao reino. Muita gente fala assim, não vou servir para o pastor. Não, você não está servindo para o pastor, você está servindo para o reino. Então, assim, a gente precisa sempre, eu gosto sempre de fazer essa distinção. E aí, quando você pensa no perfil, você tem que pensar do perfil de ser cristão. É, hoje em dia a gente tem muito, né, por causa das redes sociais, memes, essas coisas, e eu tô com certeza todo mundo já deve ter ouvido falar que, com certeza, o caráter supera muito a questão da nossa vocação, do nosso dom, né, do seu talento. Então, foi o que eu falei desde o início. Às vezes a gente tem um talento, mas se eu não souber me relacionar com quem está do meu lado, meu talento não vale de nada, sabe? Então, assim, quando a gente pensa nessa questão realmente de perfil, então, porque muita gente pensa assim, não, porque eu estou exercendo a minha função. Sim, mas a função que você está exercendo é para alguém, e para esse alguém você deve fazer o seu melhor, e esse melhor está em se relacionar bem com todo mundo. Se possível, tenha paz com todos, né? Então, envolve essa ideia do cristão, de você servir, você ser prestativo, de você gostar de fazer o que você está fazendo, de você colocar o seu coração e não fazer por obrigação. Eu sei que existem algumas igrejas, eu falei aqui no meu início, e no meu início eu não era remunerada. Aí, depois de um tempo, eu fui remunerada, né? Durante 13 anos eu fui remunerada, mas eu conheço igrejas que não remuneram. E não é por causa disso que você vai deixar de fazer de qualquer jeito, sabe? Então, é o que eu falei, eu acho que eu preciso colocar primeiro, seja qualquer função, tá? A gente está falando de secretaria, mas qualquer função, o meu coração. Então, assim, eu me sinto chamada para isso. Eu gosto, é o que eu gosto de fazer, eu gosto de redigir, eu gosto de ouvir, eu gosto de ver quem está faltando, quem veio, quem entrou, quem saiu. Eu gosto de olhar para olhar quem está faltando, quem não veio. Olha, eu vou fazer um documento para você. Olha, vamos agilizar alguma coisa. Olha, foi decidido que vamos fazer um ar livre. Vamos preparar os ofícios para a gente ir lá levar, entendeu? Então, assim, isso de forma iniciativa, né? Não, vou esperar não, se já foi decidido, você tem habilidade para isso, vamos executar. Então, atitude, sabe? É um relacionamento, lembrar que eu sou cristão, botar o meu coração nisso que o Senhor me chamou, sabe? É a primeira opção, sabendo que eu faço para o Senhor. Então, assim, eu acho que um perfil
de secretaria ou qualquer outro dom e serviço que eu colocar à disposição, eu tenho que lembrar sempre que o mais importante é servir ao Senhor. O que eu estou fazendo é para Ele. E se eu faço para Ele, eu tenho que oferecer o melhor. E sempre de coração. E quando envolve coração, a gente não espera troca. Eu sempre falo que Verdade. quando a gente coloca o coração, a gente não espera troca. Ah, é porque eu vou fazer isso, porque eu vou ser recompensada, porque eu vou ser vista. Não. Eu nem preciso, porque eu estou fazendo para quem eu sei que vai olhar e sabe ver todas as coisas. Então, eu acho que esse é um perfil, independente de ser um cargo, uma função, em que envolve comprometimento, né? Envolvimento de não deixar tudo para a última hora. Eu conheço pessoas que deixam tudo para a última hora. Ah, não, vou fazer aqui, tem reunião amanhã ou hoje. Aí pega ali de qualquer jeito, junta os papeizinhos, leva um monte de papel para a reunião. Aí lá era da reunião retrasada aqui no seu. Aí você fica. Não, então assim, vou sentar, vou tirar um dia de dedicação, vou fazer o melhor, como se faz para o Senhor. Legal. A irmã tocou num ponto que me fez lembrar algo que eu já ouvi numa pregação, né? E que é do meio natural, né? As empresas hoje, as corporações, elas quando vão contratar algum funcionário, antigamente, eles levavam muito em consideração as chamadas hard skills, né? Que são as habilidades, né, técnicas, né? E geralmente as hard skills é aquela capacitação que você tem para desempenhar alguma uma profissão, uma profissionalização, uma graduação, você fala um idioma. Mas hoje está se levando muito em consideração as soft skills, né? Que são as habilidades de relacionamento, as Isso mesmo. cognitivas, de psicológicas, né? E, de fato, se a gente trouxer isso para a igreja, de fato, também é assim. E aí a gente acrescenta ainda mais uma, né, que é as habilidades do novo nascimento, vão ser a que existe, se é que a gente pode colocar assim, porque a gente está fazendo para o reino, e aí isso exige ainda mais da gente, não só uma Uhum. capacitação técnica, de habilidades técnicas, não só uma capacitação de relacionamento, mas uma capacitação de princípios de dentro da palavra, de quem nós somos, do que nós estamos fazendo, qual o propósito, que nós estamos servindo ao reino, né? E é interessante lembrar disso, porque a irmã tocou justamente nesse ponto, né, de que algumas pessoas enfatizam muito, né? Não, eu sei fazer, eu vou fazer, e aí gera essa expectativa de reconhecimento, aí não tem o reconhecimento, gera frustração, a pessoa não faz mais e ela não entende nada porque ela não entendeu nada porque ela não estava fazendo para ser reconhecida, ela estava fazendo para cooperar com o reino e a igreja do Senhor aqui na terra. Muito legal ouvir isso. Irmã, agora a gente vai falar também de conhecimentos técnicos, apesar de eu ter dito isso aqui, os conhecimentos técnicos também são importantes, né? Apesar de não ser a ênfase. Mas quais conhecimentos técnicos a irmã considera imprescindível para uma secretária desenvolver o trabalho com mais qualidade? Então, redigir, né? Redigir, narrar bem os fatos, ter uma compreensão, é, por exemplo, porque às vezes você tá, sabe aquela ideia de você estar de corpo presente, mas você não está Hum. ligado? Então, assim, quem trabalha com essa questão de relatar fatos, eu falo que você tem que ser uma antena. Você tem que observar e Capitular. conseguir captar essa mensagem e transcrever ela para quem vai ler depois possa ter essa compreensão. Então, uma boa, né, uma necessidade de saber redigir um bom texto, isso é importante, tá? Eu não estou dizendo que um texto vai ser 100% sem erro, mas, assim, a ideia da interpretação, ela é muito importante. Uma boa leitura no sentido de captar a mensagem para que você possa transcrever. É, Aí o conhecimento técnico, tá? Hoje, assim, noções de informática, porque é tudo informatizado, você Hum. precisa ter essa noção. Não dá mais para hoje você ficar marcando presença na canetinha, né? Então, assim, existem situações que você precisa dessa questão tecnológica. Então, o mínimo, pelo menos, você precisa ter. Você não precisa ser um TI, mas você precisa ter uma noção mínima de como trabalhar com, às vezes, algumas planilhas, se houver necessidade, de você fazer umas comparações, de você apresentar relatórios.
Então, assim, de ser. Eu sempre gostei de trabalhar com relatórios, né? Então, os relatórios detalhados, para que você possa ter essa questão histórica, para você registrar, e também aqueles resumidos, em que você faz um amparo geral do que tudo que aconteceu. É muito ruim quando você não consegue depois lembrar, passar dados, informações do que aconteceu. Você lidar com números em reais, sabe? Então você precisa ter uma percepção da realidade, saber trabalhar com o mínimo nessa questão da informática, que contribui bastante. Leitura, eu acho que ajuda bastante. Você trazer coisas novas, né? Que você puder inovar para que você possa ter um setor dinâmico, né? Muita gente fala assim, secretária engessada, só faz isso. Não, você pode Uhum. trazer coisas novas, né? Você pode trazer sugestões, sabe? Sugestões de como trabalhar com a integração. Eu sempre gostei muito de trabalhar com a ideia de integração, né? Então, assim, eu sempre trabalhei, às vezes, eu sei de fulano, como eu disse aqui, que está fazendo aniversário. Aí vai lá, manda uma coisinha, manda uma mensagem. Hoje nós temos WhatsApp, manda uma mensagem, ou se não, escreve um versículo bíblico, sabe? Que às vezes a pessoa está precisando de oração. Olha, liga para a irmã da intercessão, olha, vai lá, faz uma visita, ora por ela. Então, essa ideia de ser esse elo, né, de integração, eu acho também que é muito importante para uma secretária. Legal. E agora, irmã, quais atividades costumam ser desenvolvidas na secretaria-geral de uma igreja, no âmbito geral? Então, no âmbito geral, é, eu vou dizer da minha igreja, ok? Na minha igreja, nós trabalhamos com registros de atas, de diretorias. Como nós temos os concílios gerais, os concílios gerais ocorrem de 6 em 6 anos, em que são eleitos as diretorias. Então, essa ata é uma ata jurídica. Eu preciso relatar os votos, quem ganhou para bispo, quem ganhou para secretário, porque essas pessoas são os representantes da minha igreja durante 6 anos. Essa ata ela é registrada em cartório, porque toda pessoa jurídica ela precisa desse registro jurídico. Então, o instrumento utilizado para esse registro é a ata, por nós sermos uma organização religiosa. Se fosse qualquer outra, a gente usaria o estatuto, que nós temos também o nosso estatuto, que são as nossas regras, e ele também é registrado. Então, assim, dentro do âmbito geral, a secretária ela faz essa parte de registro, né? Que faz esses relatos, que escreve. Ela vai relatar todos os acontecimentos de uma reunião administrativa. O que foi deliberado, o que não foi, o que foi votado, o que não foi. E aí essa ata ela tem registro em cartório e ela tem essa validade. Isso a âmbito geral, jurídico, tá? Então, essa é uma necessidade que acontece. Na igreja local, aí vai envolver essa questão que eu te falei de informação, de a Hum. parte administrativa, para que o andamento, a execução do planejamento da igreja local possa ocorrer da forma que foi tratado. Então, aquilo que foi tratado precisa ser executado, e o que foi executado precisa desse registro. Então, é necessidade desse registro aconteça para que a gente possa dar continuidade, desenvolvimento, né, ao nosso planejamento. Que é uma coisa que é muito importante? A agenda. A gente normalmente precisa de uma agenda, Hum. né? Eu brinco que as agendas locais, para que a gente saiba o que vai acontecer, para que a gente possa se organizar, para que as coisas não aconteçam no susto. Então, assim, previamente a gente poder fazer um checklist do que nós vamos precisar, precaver de algumas situações. Claro que existem situações emergenciais que vão acontecer, mas se você puder fazer um planejamento, né? Se você poder ter um controle do que pode, o que não pode, o que nós vamos, o que nós não vamos, né? Aonde vamos tirar recursos, meios de prover. Então, assim, tudo esse elaborado de planejamento é importante e necessário para uma igreja local, para que as coisas saiam do papel. Legal, legal.
Agora, mais especificamente nos departamentos, quais são as atividades que costumam ser desenvolvidas pela secretaria nos departamentos? Então, nos departamentos, eu vou usar como igreja local e departamentos para que a gente possa compreender. Eu falo que é a execução do planejamento. Como que eu, então assim, para eu executar, eu preciso planejar. Sim. Então, a secretária, ela vai partir desse princípio do planejamento. Olha, vamos planejar. O que nós queremos? Qual o nosso objetivo? Qual o nosso alvo? Qual a nossa meta? Depois de estabelecido isso, a gente parte para a execução. Bacana. É. E aí, dentro daquilo, como que nós podemos fazer? Aí você faz uma lista daquilo que é possível, que não é possível. Ah, vamos convidar fulano. Quais são as despesas de fulano? Como nós vamos arcar? Olha, tesouraria, existe algum recurso financeiro? Não, não existe. Como nós podemos acrescentar para que tenhamos um recurso? Vamos, né, vamos criar meios de recursos para custear. Então, a secretária ela acaba sendo esse liame, né, que vai sendo essa ponte. Ah, olha, a intercessão quer fazer um culto especial. Olha, o que nós precisamos para um culto? Então, vamos prover, olha, recurso a gente não tem, tá? Não tem, mas o que a gente pode fazer para ter? Aí o recurso vai entrando, o tesoureiro vai avisando, olha, nós temos agora. Aí a diplomacia, quero prestigiar o líder, né? Eu quero fazer uma homenagem para fulano. Olha, o que nós podemos comprar? O que nós podemos providenciar? Então, a secretaria também, ela trabalha com essa ideia de providenciar algumas coisas para que as coisas possam acontecer. Então, assim, por isso que eu falei que às vezes é necessário que a secretária tenha atitudes necessárias de fazer acontecer aquilo que já foi decidido. Legal, legal. A irmã falou de agenda, né? E qual seria a importância de uma agenda organizada e que opções podem ser usadas para isso, conforme o perfil de cada secretária, no caso? Então, eu sempre falo que é assim, para você planejar, você precisa de tempo. Então, quando você planeja algo em cima da hora, vão acontecer imprevistos que, se você pudesse ter planejado anteriormente, você já teria antecipado a eles. Então, quando você consegue ter uma agenda em que você consegue planejar, seja mensal, seja semanal, que aí vai depender da demanda de cada igreja local, a execução dos atos, por exemplo, hoje a gente tem culto, hoje a gente tem visita, hoje a gente tem pequeno grupo. Então, você consegue fazer uma previsibilidade de acontecimentos. Claro que existem os imprevistos, mas essa previsibilidade, ela vai te garantir que as coisas aconteçam no mundo real, né? Você consegue ter uma prática melhor. Então, uma agenda atualizada, uma agenda em que você comece a se organizar com antecedência, você consegue coisas mais baratas. Eu sempre falo isso, você consegue o plano A e o plano B. Você Hum. organizou lá, aí fulano não pode vir. Ou você já tem uma outra opção, porque você ainda tem tempo. Às vezes é na semana, mas aí você já tem um plano B. Então, assim, é importante que você tenha esse planejamento, né, para que você possa acompanhar. E também no final, olha que é interessante, você possa fazer essa recapitulação. Quando eu volto em janeiro, eu sei o que aconteceu. Sim. Então, assim, seja uma agenda física, que hoje a gente usa muito pouco, seja no computador, seja o registro de ata que você fez. Então, você tem essa ideia de você conseguir voltar e você fazer uma retrospectiva. Olha, o nosso ano foi assim, foi dessa forma. Tem gente, a gente chega em dezembro, a gente não lembra o que fez em janeiro. Quantas pessoas foram visitadas, quantas pessoas entraram, saíram, pessoas foram batizadas. Ah, eu lembro de um batismo e tem uma foto com 10. Mas aí você não sabe se foram 3, se foram 5, se foram 6. Então, na hora de prestar o seu relatório, para você ver o bom andamento, aonde nós precisamos melhorar, os altos e baixos, há uma necessidade dessa agenda diária para que você possa acompanhar e você possa chegar aos resultados. E a agenda, acho que ela facilita até quando há os imprevistos, né? Porque Sim, você tendo uma agenda bem organizada, bem à frente, bem antecipada, você consegue reajustar as datas, né? Com mais
visão, né? Você consegue ter a visão ali dos dias. Agora imagina você controlar isso tudo na cabeça e ter que fazer de cabeça, vai botar compromisso no mesmo dia, no mesmo horário, vai chocar, né? Vai Isso, ser isso. complicado. Olha, eu já conheci pessoas muito engraçadas, que é assim, convidaram duas pessoas para o mesmo culto, para pregar. Meu, caramba, Aí chegou as que duas pessoas situação. lá, é, aí eu sou pregador da noite, ué, mas o pregador já chegou, mas o fulano mandou o convite para Meu hoje, Deus. aí você tenta, né, naquele jeitinho, de ajustar e tal, não é bem assim, era para amanhã, errou a data, então, assim, há necessidade de realmente anotar, de rever as anotações, né, que não Sim, basta anotar. pecar, né? Então, assim, é pegar, olha, vamos Porque, rever, vamos porque recapitular. pode ter aquelas pessoas que fazem, né, na agenda. Eu já fiz isso, tá? Mas pode ter aquelas pessoas que colocam na agenda. Não, vou colocar aqui na agenda para não esquecer. Mas aí depois não consulta, esquece a agenda, aí não adianta nada. Então você precisa relembrar, né? É legal, é legal. Verdade. E, Mana Paula, a gente já está chegando no fim, tá? E essa oportunidade que eu sempre dou para aquelas pessoas que estão vindo aqui, né, de compartilhar, né, suas experiências, de compartilhar também experiências pessoais que tenham marcado, né, a trajetória, a caminhada de vida. Eu queria dar essa oportunidade para a irmã. Compartilha com a gente uma ou mais situações que tenham marcado a sua caminhada no trabalho, envolvida com o secretariado, envolvida na obra de Deus. Então, eu vou lembrar de duas, uma que me marcou muito, muito mesmo. Eu estava na época na secretaria da igreja local, e a igreja que eu era, no sentido, como eu falei, eu sou do interior do Rio de Janeiro, eu sou de Petrópolis, e a minha igreja, nessa igreja em que eu comecei a desenvolver os meus dons, os meus talentos, vamos ver assim, né? Ela funcionava a secretaria, e funciona até hoje, tá? Ela funciona de 9 da manhã às 5 da tarde. Ela funciona aberta. E eu lembro que marcou muito. Eu estava redigindo a cartinha para mandar para os aniversariantes no mês, e uma pessoa chegou pedindo para ir ao banheiro. E aí a menina que trabalhava na secretaria também, ela virou para mim e falou assim, ai, Paula, não sei se eu vou deixar, a gente está sozinha, não é muito interessante. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, seja o que Deus quiser, a pessoa quer ir no banheiro, a gente não dá oportunidade. E a pessoa, de fato, era um homem, ele entrou e ele passou pela secretaria, era uma portinha na primeira entrada, e ele disse, eu gostaria muito de ir ao banheiro, porque eu não estou me sentindo bem. E ele foi ao banheiro, e quando ele voltou, ele agradeceu muito. E eu lembro que ele virou e falou assim, eu gostaria que vocês orassem por mim, porque eu imaginei que vocês não fossem abrir o portão. E aí, eu quero agradecer pela confiança que vocês depositaram numa pessoa que não tem aparência nenhuma, mas que vocês acreditaram que poderia ser uma boa pessoa. E aí eu lembro que nós oramos por ele, a Dani, que é uma amiga minha, missionária, está em Portugal, a Dani orou por ele e ele falou assim, eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram por mim. Então, assim, foi uma situação que eu não, porque assim, você consegue entender que não foi só uma questão burocrática, foi uma questão de nós estávamos desempenhando a nossa função ali naquele momento, nós estávamos redigindo, era quase o horário do almoço, e uma coisinha tão singela que fez tanta diferença por uma pessoa de rua, aparentemente, em que ele simplesmente foi, usou, saiu e registrou aquilo. E muito engraçado que logo após ele começou a frequentar a nossa igreja. Legal, bacana. E depois de muito tempo, ele se batizou, virou diácono. Até hoje, ele está lá. Quando ele me vê, ele brinca comigo. Ele fala: essa foi a menina que ajudou eu ir ao banheiro da igreja e eu me converti. Eu até brinco com ele: ai, presbítero Cláudio, o senhor não é fácil. Ele falou: não, você também não, mas muito obrigada por você ter sido usada naquele dia. E aí, assim, até hoje, ele já é um senhorzinho mesmo, assim. E aí a gente colhe fruto daquilo quando a gente está a serviço, né? E mantém a sensibilidade. Amém. É interessante, né, que mesmo envolto a responsabilidade, né, ali a burocracia, né, É, mesmo envolto a isso,
o Espírito Santo deu essa graça para vocês terem a sensibilidade de abrir as portas, e não a porta para ele apenas no banheiro, né? Mas as portas do reino de Deus para ele também, né? Que legal, que Foi legal. muito legal. Irmã Ana Paula, eu gostei Sim, muito do nosso papo, eu acredito que contribuiu bastante para aquelas pessoas que vão nos assistir. Você que ouviu isso tudo, essas experiências todas, né? E algumas dicas também, algumas partes mais técnicas também. Eu creio que isso tudo são ferramentas que a gente usa em favor do reino de Deus. A igreja, ela não é somente domingo lá à noite, às 2 horas que a gente se reúne. A igreja, ela é muito mais do que isso. E por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, a igreja, aquilo lá é só a pontinha do iceberg, porque nos bastidores está rolando muita coisa, no dia a dia está rolando muita coisa, muitas pessoas estão trabalhando para que a mensagem chegue no púlpito, para que a mensagem chegue no coração das pessoas, e essa parte administrativa também é uma parte importante e que coopera para isso também. Coopera para que você seja recebido numa igreja, para que você seja ingressado como membro numa igreja, coopera para que você, para que tenha um controle sobre a sua vida mesmo como membro daquela igreja. Eu creio que faz parte do reino de Deus também você servir com aquilo que você sabe fazer, tanto seja na sua vida profissional. Eu costumo dizer que aquilo que a gente é envolvido, aquilo que a gente trabalha, ele tem que estar conectado com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente crê. Se eu trabalho, se a minha profissão é ser advogada, né, como você, você conseguiu conectar a sua profissão com aquilo que você crê, com a sua fé. Eu acho isso muito bacana quando a pessoa consegue isso, porque eu acredito que ela está vivendo a plenitude daquilo que Deus propôs e aquilo que Deus estipulou para ela. Irmã Ana Paula, foi um prazer, tá, conversar com a irmã. Creio que foi abençoador e creio que muita gente vai adquirir muito conhecimento, muita coisa que foi compartilhada. Em nome de Jesus, amém? Pode dar suas amém. considerações finais. Amém, Tiago. Obrigado aí pelo convite, Ju. É sempre um prazer contribuir. Vejo realmente a necessidade, né, de nós estarmos apoiando, para que as pessoas também tenham essa visão, como você disse, né, que eu sempre brinco que o, a igreja não é só o microfone, Sim, sim. né? Muita gente gosta da ideia do microfone por causa da visibilidade, mas para que aquilo tudo aconteça, para que o corpo, né, de Cristo continue em movimento, ativo, existem várias pessoas, como você bem disse, aquele que limpa o banheiro, aquele que fecha a igreja. Outra coisa que eu sempre gostei muito de fazer, fechar a igreja. Então, assim, eu gosto da ideia de reunir, de integrar. Então, é todo um conjunto, né? E todos são importantes. Não existe mais nem menos. Ah, porque fulano hoje é, está em evidência por um fato ou porque Deus o colocou. Isso não significa que ele é mais ou menos do que eu. Pelo contrário, nós somos um corpo, né? E a Bíblia nos ensina que eu não posso dizer para minha mão ou para o meu pé que eles não são importantes. Pelo contrário, eles são importantes para que todo o movimento aconteça, né? Para que todo o corpo seja saudável. Então, que a gente possa aprender isso, a gente usar os nossos dons, os nossos talentos a serviço do reino, sabe? Aonde eu posso cooperar, aonde eu posso somar, aonde eu quero, aonde eu posso estar disponível para que a obra do Senhor se manifeste. E aí ali eu me coloco, ali eu uso os meus dons, os meus talentos, não como intromissão para que o homem possa ver, não. É aonde eu quero, aonde eu boto o meu coração, e aonde a gente bota o nosso coração está o nosso tesouro. E aí o Senhor vai acrescentando. É, não é só Uhum. burocrático, é necessário. A secretaria, a tesouraria, eles são órgãos, setores muito importantes para que o movimento do corpo se permaneça, né? E seja executado, organizado, planejado, para que as coisas saiam do papel, para que elas aconteçam, que não fique só no campo das ideias,
Então, para que a gente possa acompanhar, ter retrospectivas, relatórios, saber o que aconteceu, aonde nós precisamos melhorar, esses índices de resultados, né, que são importantes, de acompanhamento, de avaliação. Às vezes nós temos medo de avaliar aquilo que nós organizamos, planejamos, mas nós precisamos ter esse filtro, né? O resultado foi alcançado, o objetivo foi alcançado, não foi porque, onde precisamos melhorar. Então, é interessante também para que a gente aprenda, né, com os nossos erros e melhore com os nossos acertos. Eu agradeço aí mesmo, espero ter contribuído, foi um prazer, Tiago. Glória a Deus. Com certeza contribui. Deus abençoe, tá bom, irmã Ana Paula? Amém. Que Deus Obrigada. abençoe o ministério, que Deus abençoe a família, o pastor, né? Amém. Pastor, que Deus manda um abraço para ele aí. Que Deus abençoe essa jornada, essa caminhada da irmã e que continue, né, dando frutos e cooperando tanto, né, para uma parte que necessita tanto. Você que nos assistiu, que está nos assistindo aí, que você se sinta inspirado. Se você ainda não serve a sua igreja, pegue o exemplo da irmã. Às vezes a gente pensa no microfone, né, porque é algo que geralmente está muito em ênfase, mas existem muitas áreas para trabalhar no reino de Deus e áreas tão importantes quanto, e às vezes até mais importantes, né, que fazem tudo acontecer. Então, que em nome do Senhor Jesus, esse vídeo e tudo isso que foi compartilhado de experiência contribua para você despertar para trabalhar e servir ao reino de Deus com o seu dom, com aquilo que Deus depositou em você. Todos nós temos um dom, todos nós temos uma vocação. Basta a gente descobrir e colocar em prática. Deus abençoe. Fica na paz, tá bom, irmã? Amém. Obrigada, Tiago. Um abraço, a paz. Um abraço.